Investidores, Bitcoin sendo cotado a 18.360 dólares no momento em que eu inicio essa análise. O BTC que está voltando para retestar as mínimas desse ciclo corretivo do mercado, tá? A gente já está bem próximo aqui de renovar a mínima, né? Hoje temos um dia bem negativo para o mercado cripto. Se a gente olhar aqui, ó, uma sangria desatada, pouquíssimas criptomoedas daquelas de maior capitalização estão aí escapando desse sell-off que está rolando no mercado hoje. Isso está acontecendo em função, investidores, da divulgação do índice de preços ao consumidor americano, que veio um pouquinho acima do esperado, né? E isso acaba fazendo com que aquela expectativa da gente ver o Federal Reserve arrefecendo a alta de juros dos Estados Unidos, para esse fim de ano provavelmente não vai acontecer, tá? A gente ainda vê aqui que eles não estão conseguindo o controle esperado da inflação, então a tendência é que eles continuem com a elevação da taxa de juros lá na casa dos 0,75 pontos percentuais, né? A gente fica bastante atento em relação aos movimentos da economia americana e principalmente do S&P em função disso aqui, ó, da correlação que o Bitcoin tem preservado com o S&P 500, né? O principal índice de ações americanas. A gente continua aqui com uma correlação positiva, né? 0,56 pontos. Durante esse ano de 2022, a gente não viu o Bitcoin se descorrelacionar em nenhum momento do S&P. Então, por isso que é importante a gente ficar ligado aí nos movimentos da Bolsa Americana, porque ela tem sido aqui o principal balizador das direções que o Bitcoin acaba adotando, né? E com isso também levando essa mesma direção para todos os outros ativos cripto. E eu já vinha sinalizando para vocês que a gente vinha deixando topos descendentes aqui, né? Na nossa análise técnica, ó, topos cada vez mais descendentes, demonstrando aqui que a pressão, de fato, vendedora vinha sendo muito elevada, né? E o Bitcoin conseguiu, por um bom tempo, ou tem conseguido, ele não fez o rompimento ainda, não confirmou o rompimento desse suporte aqui na casa ali dos 18.500, né? 18.600. Contudo, a gente observa que essa pressão vendedora acabou formando aqui um triângulo de baixa, né? Na estatística da análise técnica, essa formação gráfica tende a ser rompida para baixo, né? Tende a ser rompida para baixo, e a gente está vendo o Bitcoin estressando aqui, de fato, essa região de suporte, para quem sabe, em um eventual rompimento, vir aqui buscar aquele alvo que eu venho falando aqui já há muito tempo no canal, que está ali na casa dos 15.900 dólares, né? Que seria aqui o nosso segundo alvo de FIBO, né? Na projeção desse movimento de impulso de baixa aqui, certo? A gente teve um primeiro alvo sendo atingido aqui, investidores, ó, na faixa dos, vamos ver aqui, foi acho que 20 mil, né? Que a gente falou durante bastante tempo. Falamos durante bastante tempo desses 20 mil, foi a região que o Bitcoin foi buscar ali já em meados de junho, né? E agora, com o estresse dessa região de suporte aqui, em um eventual rompimento, a gente pode ver então o Bitcoin vindo buscar o segundo alvo de FIBO e aproximando o BTC daquela linha de tendência de alta que a gente tem. Deixa eu só dar uma limpada aqui no gráfico. Aproximando então o BTC dessa LTA aqui, ó, que já vai aparecer pra gente, né? Ó. Temos aqui uma reta diagonal ascendente, certo? E a tendência aí para os próximos dias ou semanas é a gente ver o Bitcoin se aproximando um pouquinho mais, né, dessa LTA aqui. Quem sabe vindo então buscar aqui o nosso primeiro alvo, o nosso segundo alvo na projeção de FIBO. Bitcoin continua se sustentando ainda dentro daquela região de topo, né, do ciclo de 2017. Essa região aqui bastante relevante, bastante importante para o mercado. Com esses resultados ruins e a possível continuidade dessa postura mais hawkish lá do Federal Reserve, eu acredito que talvez seja uma questão de tempo, né? A gente vê o Bitcoin rompendo, então, esses 17.500 aqui, que por enquanto é a mínima desse ciclo corretivo, né? E isso eu estou colocando para vocês com base nesse cenário macro, ok? Com base em tudo que está acontecendo nas economias pelo mundo fora da tela, principalmente a economia americana. E aí, falando da análise técnica, me baseando aqui na tendência que está em andamento, tá? Uma sequência de topos e fundos descendentes aqui no Bitcoin, certo, investidores? Ó, que iniciou-se lá
lá em novembro do ano passado, né? A gente já está indo, mês que vem a gente completa um ano aí já desse bear market das criptomoedas, então a gente sabe que a tendência é a nossa melhor amiga. A gente tem que acreditar na tendência até que ela apresente sinais claros de que ela está sendo revertida, e aqui no Bitcoin, o que a gente vem tendo nesse momento são sinais de que a gente pode ter a continuidade dessa tendência e não a sua reversão. Por isso, se nesse momento eu tivesse que fazer uma aposta, tá? Eu apostaria muito mais em shorts, né? Em executar operações vendidas no BTC, acreditando que ele vai vir buscar esse segundo alvo de Fibonacci, já lá na região dos 15 mil dólares, né? Já lá na região dos 15 mil. Para ele buscar aquele alvo, dada a cotação de momento, a gente teria que ver o Bitcoin se desvalorizando aqui algo em torno de 13%, né? Então, para que a gente consiga, investidores, no Bitcoin, vislumbrar qualquer movimento para cima, para que a gente consiga olhar para cima, a gente precisa ver ele rompendo aquela região que eu tô falando aqui já há algumas semanas também, né? Ó, 21.600. Vou até colocar 21.700 dólares, né? Bitcoin, enquanto ele estiver abaixo desses 21.700 aqui, ó, a gente não consegue enxergar nenhuma possibilidade dele se projetar para cima, para quem sabe testar lá o topo dos 25 mil, certo? Então, a gente tem uma barreira de volume local aqui, ó, dentro dessa região aqui, entre essas duas paralelas, né? E o Bitcoin precisa se projetar para cima desse retângulo vermelho que eu acabei de desenhar, para que a gente possa aí, nesse cenário, olhar um pouco mais para cima, quem sabe imaginar um Bitcoin testando ali os 25 mil dólares. Se a gente tivesse tido dados de inflação um pouco abaixo daquilo que era projetado pelo mercado, poderia até que a gente poderia ser que a gente tivesse aqui um rally que levasse o Bitcoin a testar essa região aqui dos 21.700, né? Isso poderia até trazer fôlego para os mercados, para que a gente pudesse ter aqui um rally de alívio nessa reta final de ano, com um cenário de quem sabe ver o Bitcoin indo lá buscar a faixa dos 30 mil dólares, né? Eu acho que isso traria aqui um respiro muito grande, né, para o Bitcoin, e nesse cenário do Bitcoin indo lá se projetar para cima, para próximo dos 30 mil, a gente poderia aí sim ter uma expectativa um pouco maior de que essa mínima aqui dos 17.500 poderia ter sido a mínima do ciclo corretivo, né, desse ano, mas em nenhum momento eu coloquei para vocês que a gente já tinha formado o fundo desse ciclo corretivo, até porque com um cenário macro tão desfavorável, com guerra rolando, eu acho que todos os analistas que eu vi afirmando que isso aqui era a formação de um fundo duplo, eles estavam chutando ou até mesmo torcendo por isso, né? Às vezes o cara tem um canal no YouTube, o cara é membro de uma casa de análise e todo mundo sabe que com os mercados em alta que a gente tem público. Então, às vezes o cara fica falando sobre isso para tentar criar uma esperança, uma expectativa, mas, bom, isso vai também muito da postura de cada um. Eu em nenhum momento cogitei que isso aqui seria de fato fundo, enquanto eu não tivesse sinais trazidos pelo gráfico. Eu acredito que a tendência aí nesses próximos dias é a gente ver o Bitcoin continuando esse movimento de baixa e abrindo ainda mais janela de oportunidade aí de acumulação, né? Para que você que está posicionado já em Bitcoin possa também ir ajustando o seu preço médio e acumulando para o próximo ciclo de alta, que vai levar o Bitcoin lá para casa dos 100 mil, 120 mil ou até 140 mil dólares. E todos os BTCs que a gente está comprando nesse momento é com foco em vender lá no futuro por uma faixa de preço já acima dos 100 mil dólares. Esse momento é um momento que exige calma, exige estratégia, então não deixe as emoções tomarem conta aí, porque provavelmente você vai acabar tomando decisões erradas, sendo motivado por dias de sell-off no mercado e, enfim, importante manter a calma, a tranquilidade e o foco, que vai ser as vendas que nós iremos executar no BTC, lá já acima dos 100 mil dólares, certo? Eu vou fechar o vídeo pedindo para você que gostou da análise, não esqueça de deixar o like aí para fortalecer o canal e também de se inscrever para você continuar acompanhando as atualizações do Bitcoin e de todas as outras criptos que eu compartilho por aqui. Um abração e até o próximo vídeo.